Há aquela expressão, acho que é aging like a old buck, não sei se é mais ou menos assim, que é aquela questão que eles têm, que é envelhecer bem. Lá está, eu acho que é o espírito britânico do humor vem muito daí. Eles têm muita facilidade em lidar com o negro, em lidar com a vida, em lidar com o envelhecer. Eles envelhecem bem. E logo o humor deles, peço desculpa, eu acho que advém muito daí. Eles têm uma relação muito próxima com a morte. É natural, é a vida deles e eles conseguem, através daí, retirar muito sumo. Até extensível, pelo menos na minha definição, não é definição de humorista, mas o meu critério para avaliar um humorista e para tê-lo em boa conta, às vezes é mais fácil ver, outras vezes mais difícil, mas é a sua relação com a morte. Dificilmente um humorista é muito bom se estiver a fugir à morte. No sentido de fazer de conta que ela não existe. Pode pô-la em texto ou em ato, se for a palco, pode estar nas entrelinhas, pode estar mais escancarado, mas se fizer de conta que a morte não existe, está ali algo demasiado postiço que não me agrada. Eu gosto de dizer que eu não confio em pessoas que não têm problemas, não, que têm uma perspectiva muito alegre da vida. Não consigo. Acho essa parte interessante que muito humor que nós vemos vem daquele sítiozinho que nós temos cá dentro. E pessoas que fazem esse tipo de humor não consigo. Estamos agrilhoados ao nosso tempo. Aquilo que nos é dado ver é uma janela de tempo. Podemos recuar, podemos ver testemunhos em segunda mão, mas não é bem a mesma coisa. Aquilo que pode mais ou menos acontecer para te dar perspectiva é se tiveres uma vida longa e às tantas percebes que aquilo que é novo e aquilo que é velho às vezes são ficções, às vezes anda tudo à volta e o novo aparece como novo porque a memória está fraca, já não percebe que aquilo já apareceu 3 ou 4 vezes. A relação parece-me decisiva, a relação com a morte no humor. Eu acho que o humor tem muito que ver com a questão do peso, de lidar com o peso. E tanto é válido. Normalmente é abordado na questão da leveza, de tornar as coisas mais leves do que elas realmente Sim, mais são, fáceis mas também de gerir. pode ser o contrário. A coisa é uma migalha e tu dizes que aquilo tem um peso do mundo. É uma espécie de varinha mágica que brinca com o peso. A coisa nunca tem o peso que diz que tem. E até essa forma de lidares com esse aumento ou essa diminuição de peso, que também pode ser extensível a aumento da estatura, diminuição da estatura, pões em causa aquilo que a coisa ou a pessoa diz que é. Se a pessoa diz que é um gigante, tu dizes, não, tu és um anão. Expõe também a tua visão do mundo e a forma como a pessoa reage, o suposto gigante, também diz muito da pessoa. O que me parece é que, como nós não queremos lidar com a morte, como nós não queremos lidar com a realidade, e é por isso que eu acho que o politicamente correto e as suas variantes têm muito peso, porque a partir do momento, seja um humorista, seja um artista, seja quem for, que diz ao falso gigante, calma aí, que não é gigante, não tens 5 metros, só tens 1,80 m. E a pessoa que fundou toda a sua narrativa nos 5 metros, eu ganho a vida a dizer que tenho 5 metros. Este gajo faz uma piada a dizer que eu tenho 1,70 m. Não pode ser. Eu acho que a E comédia mexe muito com isso, é as variáveis da realidade. Se nós conseguimos ir pegar em coisas e ver as coisas de uma perspectiva diferente, vou pegar naquilo e vou ter o objetivo. O que é que eu consigo tirar nesta situação? Qualquer situação que exista, o que é que eu consigo tirar nesta situação que exponha algum ridículo, algum tabu, alguma coisa que faça a intenção de fazer as pessoas rir. o tabu, bem vista das coisas, nada é controlável pelo comediante. O comediante sujeita-se àquilo, ao meio envolvente. Mas o tabu são os efeitos colaterais de uma sociedade mais repressiva. Vai gerando tabus em catadupa e para o humorista, ok, vocês dizem que eu não posso falar deste assunto e deste e daquele, então é mesmo isso que me interessa. É mesmo Obviamente. isso que me interessa. Já foi dito por alguns humoristas, neste caso eu recordo do Léo Lins a falar sobre os gordos. Parece que tínhamos chegado a um ponto. Eu discordo um pouco, porque para mim acho que nenhum tema está verdadeiramente cansado. Mas percebo o ponto dele. Agora tem muito mais graça fazer piadas sobre gordos, porque muita gente diz que não se pode fazer piadas sobre gordos. Antes era fazia-se aquela piada sobre o gordo e era quase, era mesmo da nossa cultura, tipo, vamos fazer piadas dos gordos, vamos rir-nos dos gordos. Temos uma enorme figura pública que é o Fernando Mendes, que é o gordo. Que Toda a já não é gente bem gordo. já É não é bem também gordo. Eu acho muito mal e para mim fazíamos um abaixo-assinado para voltar a ser gordo. é prendê-lo, pô-lo à engorda. Eu não consigo lidar, não consigo lidar. É uma coisa que eu Mas já falei aqui algumas vezes. A nível de gordos famosos em Portugal, estamos muito mal. estamos a perder gordinhos. Queres usar uma referência de um gordo, tens que ir buscar lá fora. É isso, é isso. Antes nós tínhamos tantas referências e boas, e Yeah. nós próprios brincávamos com o facto de eles serem gordos, eles próprios era a personagem do gordo. Eu sou o gordo.
E agora até isso se perdeu. Pode ser quase o começo do novo entendimento do gordo sob o prisma do humor. Uma das imagens que nós tínhamos do gordo é essa mesmo, de que o gordo era feliz sendo gordo. Mas aquilo que nós vemos, mesmo hoje, aquele gordo dito ativista, quando há ali uma oportunidade e de repente vês que ele emagrece, isto era tudo uma fantasia. Tu sempre quiseste ser mais magro, só que não conseguiste, pela via do exercício de uma droga qualquer, agora emagreceste. Quiseste impingir a ti próprio e aos outros essa narrativa de que está tudo bem, de que todos os corpos são... E de alguma forma são, só... Eu vi no outro dia uma piada muito boa. Alguém, como é que se chama aquela cantora? A Lizzo, uma, assim mais cheinha. Estou a ver quem é. Que alguém diz que a Lizzo era gorda e as pessoas dizem, não achamos gorda, não. Todos os corpos são bonitos, ou todos os corpos são aceitos. Ah é? Então tu és bem parecida com a Lizzo. Estás-me a chamar gorda? Esse mecanismo de desmontar alguns argumentos que alegadamente são positivos, como esse outro, não sei se já foi feito piada sobre isso, é quando equiparamos o ser humano a qualquer outro animal. O mesmo raciocínio, então tu és uma vaca. Porquê? Estás-me a chamar vaca? Se a vaca é igual ao ser humano, é apenas uma equivalência. Estou a dizer que estás sempre a mastigar e parece uma ruminante. Se todos os animais são iguais, porquê é que estás de ofender? Sempre que podes, cantas esse refrão. Os animais são todos iguais, os animais são todos iguais. Tu és uma cabra. Não me chames isso. Então, esta dissonância cognitiva de dizemos as coisas, mas não percebemos o que é que essas coisas realmente querem dizer. É aquela coisa do, olha aqui o teu argumento e eu usá-lo contra ti. O que é isto? Isto era meu. Daquilo que eu sei da história, o século XXI é o meu preferido. Está a gerar uma quantidade de personagens. É aquele mais perto, eu também gosto mais dele. Para o bem e para o mal vai ser o século das grandes decisões. Isto está a dar as últimas. No capítulo das ideias percebemos que anda tudo a ruminar coisas, sobretudo do século XX. As ideias políticas está tudo a dar as últimas. Vemos que os artistas está tudo a patinar em coisas que já foram feitas. A nível económico também. Ou vamos para um sítio melhor, ou então desaparecemos e vamos outra vez em direção à Idade da Pedra. Os tempos áureos. Vai ser como o Carlin diz, vai ser aquela questão de a Terra vai ser colhidos que nem umas pulgas e vou fazer dinossauros outra vez. Já não sei porque raio comecei a pensar nisso. Supostamente descendemos dos símios, ou macacos, mas imaginando... Um ancestral como os macacos. Imaginando que isto vai tudo para o galheiro, há muitas coisas que a gente desconhece e estão sempre a ser descobertas várias coisas, seja no campo da biologia, seja no campo da história, seja da arqueologia, etc, etc. Indo tudo para o galheiro, no capítulo da civilização da nossa, supondo que não há outras, entrando em teorias da conspiração. Não vamos. Fechámos este capítulo dos símios, agora são os ursos. Estão a meio caminho, eles conseguem andar de pé se quiserem. Há vídeos bué estranhos. Quando um urso anda de pé parece quase um homem disfarçado de urso. É bué estranho. Ou então um cenário em que vários animais estiveram par a par, no sentido, foram os símios que deram origem àquilo que nós somos, supostamente Homo sapiens. Ao lado estavam outras espécies a concorrer para futuros hominídeos, por exemplo, o urso, vários animais. Mas houve ali um ponto em que perceberam, isto vai dar merda. Pôr as 4 patas no chão, que esta coisa da bipedia vai dar merda. Tiveram toda a razão. Onde é que achas? É claro que isto é daquelas perguntas que pode dar. Não há respostas e é por isso que o humor entra aqui. Onde é que achas que o homem se perdeu nesta trajetória toda desde a Idade da Pedra até os nossos dias? Eu acho que quando começámos a ficar mais sedentários, andávamos sempre de um lado para o outro, quando começámos a ficar sedentários e a dar-nos com outros humanos, é aí que estragou tudo. Começámos a trocar ideias, começámos a pensar, ideias diferentes, o que é isto? De uma paleoantropóloga, mas a respeito disso ela dizia que a pior coisa que o ser humano fez foi a agricultura. A partir do momento que passou de um estado nómada para sedentário, começaram a aparecer doenças, outras cenas que não havia, ou pelo menos não havia com esta força, o sentimento de posse. A partir do momento que consegues acumular cenas, isto é meu, não é? Isto é meu. Começa a construir casas, começa a construir muros, começa a construir cenas e, entretanto, há uma divisão. Eu ou um grupo que está circunvizinho da minha família somos fixes. Os outros são outra cena. Se os outros se aproximam, então, quando eram nómadas, não tinham nada. Era a roupa Isso é bem interessante pensar na linha de ideias das pessoas que fazem as coisas pela primeira vez. A ideia de uma pessoa fazer um muro à volta e pensar... daqui para aqui é meu. E depois vir outra pessoa, chegar ao pé do muro e pensar... Mas você está a dizer, a primeira pessoa que fez o muro, no fim de contas, fez uma espécie de linha imaginária, uma espécie de proto-tratado de Tordesilhas.
Este metade do mundo é minha. Olha, Não é? a partir daqui é meu. E imagina outra pessoa chegar lá, não posso passar para aí. Não. Então e se eu passar? Pá, vou ficar extremamente chateado. Porquê? Porque é meu. Não, era todos. Começar a perceber como é que isto se enrolou. Mas Até temos taxas, até temos impostos. as coisas nunca acontecem monocromaticamente, é sempre uma policromia e acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Isso realmente aconteceu. Depois, no meio desse debate, ele percebeu que não tinha grande justificação. Pá, tem que recorrer aqui à religião. Este muro, ou foi feito, ou foi dito, foi abençoado por Deus, e é a palavra de Deus contra a tua. Não é? Exatamente. Então porquê é que eu não ouço Deus? Não estás abençoado? Tens de rezar muitas vezes a Ele. Não seja por isso, eu invento o meu Deus também. E eu digo para Faço o meu construir. próprio muro. Na essência, o homem sobrevive graças a essas ficções. No fim de contas, a economia é trocar uma ficção por outra. Acreditares que o dinheiro vale alguma coisa por outras cenas que aparentemente valem alguma coisa. Eu acho que é aquela ânsia de termos que acreditar em algo para funcionarmos como deve ser. Não acreditas num Deus, acreditas nas pessoas, não acreditas das pessoas, acreditas noutra coisa qualquer e é o que te faz seguir. Eu acredito que tenho objetivos, acredito que quero realizar isto, acredito que alguém está a ver-me. Depois de eu ser eutanasiado, vou para um sítio melhor. Ou então podes ir para o mesmo sítio, não se sabe. Vamos todos para o mesmo sítio, isso não há. As pessoas querem ser cremadas porque estão a negar esse pequeno triunfo aos vermes. Os vermes estão à espera que tu apodreças para comerem alguma coisa, não é? Finalmente este gajo decidiu morrer, desfazes em cinzas e agora? Eu acho Porque que a isso... alimentação dos próprios vermes já está tão diferenciada que eles olham tipo, mais um humano, não vale a pena. E também ele ocupar mais espaço para quê? Somos biodegradáveis, mas ainda demoramos um bocadinho. Essa decisão, é claro que não é tomada assim. Algum vegan mais radical tenha já pensado dessa Um forma. vegan radical, não acredito. Desculpa a redundância. Aquilo que estás a fazer quando optas por um enterro ou pela cremação, pela via dita, vá, normal, se bem que isto não quer dizer nada, pelo enterro, estás a dar o teu corpo aos animais. Se fores pela cremação, as cinzas atuam como fertilizante, estás a dar o teu corpo às plantas. A última decisão, o meu corpo vai para quem? Para o reino animal ou para o reino vegetal? Eu não sei se os veganos já chegaram aqui. Eu nunca vi nenhum vegan a falar sobre isto. Como isto é um ciclo, alguém há de comer a planta e depois volta para o animal. E Já o dizia vegan o Rei pode... Leão. Muita da filosofia vem daí. Eu sempre fico naquela que eu tenho medo de ir a uma cremação, porque dizem que nós somos muito parecidos com os porcos. E eu tenho medo que depois da pessoa estar a ser cremada me dê a fome. Por A causa do cheiro. cinza. Será que o Ok. cheiro Puxa. puxa ali a larica? Se fores acometido por este episódio, facilitando o raciocínio, se acreditares nas reencarnações, que já tiveste várias vidas, imaginando este cenário, estás nas imediações de alguém que está a ser cremado, aquele cheiro faz-te regressar a outra vida e descobres que foste nazi noutra vida. Porra, que bela forma de descobrir o que eu fui noutra vida. Lá está, dizem que o cheiro é um desbloqueador de memórias tremendo. Há de haver malucos para tudo, mas normalmente é uma viagem no tempo dentro da tua própria vida. Aquela recordação foi tão fundo que tu foste a outra vida. Sou um canibal de outra vida, que engraçado. Estou a olhar Yeah. ali para aquela perna e olha, um molho barbecue ali. Mas o canibalismo, não sei como é que é de finalizar Gosto- esta frase. Gosto destes saltos. O canibalismo, não percebo a má publicidade que tem, não é por aí. Em épocas de miséria extrema, o homem vai lá ter. Eu acho que foi no século XI em que houve uma miséria extrema na Europa, em que era normal. Uma descrição de um gajo que foi apanhado em casa e que tinha tipo a despensa cheia de cadáveres e de cabeças e não podia ter. Não sei se tinha de legalizar. Por burocracia no canibalismo ainda é mais engraçado. Você tem os cadáveres todos legalizados ou não? É pá, acho que é assim. Assim não pode ser. Você não pode andar a comer pessoas assim. Eles têm um prazo de validade e você tem de tratar disso, amigo. A azai dos canibais. Dando aqui alguns passos atrás, estávamos a falar antes de começarmos a gravar, que importância é que tiveram, ou ainda têm, os Monty Python na tua vida barra vida de comediante? As minhas memórias era ver a RTP2 com a minha mãe e ver o sketch de Monty Python, era a Britcom, salvo erro. Como é que chamava aquele, o do Alô Alô, dava Monty Python, dava Benny Hill, dava isso tudo. E essas memórias todas são as mais pequenas que eu tenho da comédia. São as mais novas que eu tenho, era ver aqueles filmes com a minha mãe. A História do Mundo, salvo erro do Mel Brooks, ver esses filmes todos. E pronto, cresci a ver muita comédia britânica. Passei para o Mr. Bean,
Mas do Mr. Bean eu conheci o Blackadder, que para mim Blackadder é top. Vi a primeira temporada há uns Uhum. tempos. Blackadder para mim adoro, em termos de humor, Blackadder para mim é o melhor. Mesmo há cenas de Rowan Atkinson que eu gosto muito, que ele fazia em teatros e isso tudo, fazia sketches. Esta crítica não vale nada. Como assim? Não, ele devia ter ido por este caminho. Dizer isto a uma pessoa como ele não faz sentido nenhum. Ele, de alguma forma, ficou refém da personagem do Mr. Bean. Foi lá está, é aquela personagem que tu és mais conhecida, é aquela ideia que as pessoas formam de ti, já não consegues fugir muito disso. Apesar de ele ter feito várias outras, mas todas Sim, as sim. outras parecem sempre filhos ou É, variações do Mr. Bean. é o typecasting, ele tem aquele tipo e nota-se muito, é tipo o Jim Carrey aconteceu-lhe a mesma coisa, quando ele queria fazer papéis mais dramáticos, este gajo é para fazer rir, não é nada. Se Só que depois bem que não entendem que há muita sensibilidade por trás da comédia. o Jim Carrey para mim parece-me outra cena. Ele é completamente outra cena. No outro dia estava a rever, revi o filme e depois estive a rever aquela cena algumas vezes. O Aquela documentário. cena, isso já vi, mas hei de rever outra vez. Houve ali uma altura que estava a ver tudo o que eu podia do Andy Kaufman. O Andy Kaufman, eu acho que é uma personagem muito especial, é fraco, não faz jus. Não há muitos como ele. Quando um gajo é mesmo à parte, ele pode ter uma descendência, mas vai ser sempre uma descendência fraca. Se ele está à parte é por alguma razão. Ele marca aqui uma coisa que havia, seja na comédia, seja na arte, um belo contraponto para os nossos tempos. É sempre muito difícil definir uma figura como ele. Mas há ali duas coisas que eu noto na comédia do Kaufman. Uma é não pedir desculpa, esteja ele a fazer o que fizer. Zero. E outra coisa é, pega numa uma ideia, vamos levá-la até ao fim. Vamos levá-la até ao fim. Com ele não havia aquela diferenciação do real e da personagem. Sim. Ele fazia muito isso. Eu acho que, pronto, a cena que ele fez, ele tinha muita ligação ao wrestling. E aquela altura, a cena com o Jerry Lawler e isso tudo, aquilo da chapada e combates de wrestling que ele fazia contra mulheres, era a cabeça daquele gajo, pá, a cabeça daquele gajo. Espicaçava, né? Sim, sim. Pode vir qualquer uma, pode vir qualquer uma. Ele fazia um trabalho, pronto, é chamado um heel do wrestling. Naquela altura, quando o pessoal pensava que wrestling era real, transpunha muito essa ideia do que acontecia ali no ringue, era a vida real, aqueles personagens existiam na vida real, isso tudo, e ele pegou muito nessa ideia e fez isso na comédia. E depois lá está, também fez exatamente, exatamente. De facto, o Kaufman é uma espécie de wrestler. É um heel wrestler que está tipo a borrifar-se. Não se cingiu ao ringue. Tanto estava no ringue, como estava num palco, como estava num talk show. O palco era o ringue dele e a personagem dele era igual em todo lado. Quando ele morreu, pensavam que ele não tinha morrido. Tanto que depois apareceu quem fazia também aquela personagem do cantor. Aquele mais gordo, aquele... Sim, um ano após a morte, ele fez e toda a gente pensava que era o Andy Kaufman. É brilhante. Mesmo depois de morto, a morte normalmente é aquele... A morte normalmente, e isto é aquela linguagem que não quer dizer nada, é realmente, não há outra forma. A morte é o ponto final, acabou. E no caso dele, nem a morte conseguiu pôr o ponto final. Ele ainda tinha... Eu acho que ele fez a melhor punchline depois da morte. Que as pessoas ainda ficaram na ideia, tipo, isto é tudo uma piada. Ele divertia-se muito com isso. Há um pequeno documentário, está no YouTube. Há lá um testemunho de uma namorada da altura em que, segundo ela, ele divertia-se imenso porque as pessoas não conseguiam fazer a destrinça entre a realidade e a ficção. Isto é comédia, porque é que estou a levar isto a sério? Estas duas coisas que eu disse, que atualmente certamente haverá um ou outro, mas não com esta intensidade de estás a fazer uma coisa e se a coisa não é bem entendida ou começa a surtir uma reação contrária, o comediante, a primeira reação é começar logo a pedir desculpa. E eu acho que já não é bem aí, acho que já estamos no outro patamar. Antes que a coisa aconteça, já se está a justificar, precaver-se. Era outra cena. Tinha uma ideia, para a maioria das pessoas era maluca, ainda não sei onde é que isto vai, mas vou explorar. Não sei se vou bater em alguém, se alguém me vai dar um focinho. Vamos esticar isto até um limite em que isto estale tudo. Pegando no Jim Carrey, aquilo que estavas a falar, às vezes a comédia toca em cenas muito... Se bem que o Ricardo Aruz Pereira nisso, a comédia é uma coisa, emoção, não sei o quê. Há uma cena num filme do Jim Carrey, o Cable Guy, não é? Sim, sim, é aquele que ele faz do gajo da TV Cabo. Da nós. Uma espécie de karaoke, aqui canto eu. No apartamento do outro, sim. Aquilo é comédia, podemos manchar aquilo com interpretações, sabendo aquilo que o Jim Carrey é, seja enquanto ator, seja enquanto, pelo menos aquilo que nos chega enquanto pessoa. Está condensado aquilo que o Jim Carrey foi
e poderá vir a ser. Ele está a dançar em cima de brasas, aquilo parece engraçado, mas se olhares bem percebes que ele está todo morto por dentro. Há um momento que tu já não sabes se é personagem, se é mesmo Jim Carrey. Ele perde-se muito. Aquilo é delicioso. Aquela ideia que muitas vezes é propalada e a maioria das vezes com razão de que o humorista precisa ou está à procura de amor, mas ainda não sabe bem que tipo de amor é e nem sabe que quantidade é que quer. Nessa cena, ele está à procura de qualquer coisa que ainda não encontrou, a personagem, mas se descascarmos o verniz, Está lá ele. aquilo que ele fez mais tarde quando interpretou o papel magistralmente do Kaufman, tu não consegues perceber onde é que está o Carrie e o personagem, não me recordo o nome do personagem, mas era o gajo da TV Cabo, os dois a dançar a mesma cena. Epá, é fascinante aquela cena. O gajo está a cantar magistralmente. E metal, ele também canta metal. É um talento absurdo. É outro. É o Kaufman, é o Gary. Há pessoas que são maiores do que das personagens que fazem. É um monstro, seja na comédia, seja nas artes, mas eu acho que a comédia sofre mais deste mal. Rapidamente esquecemos quem está para trás. O para trás nem no sentido, olha, já morreu. Ainda está aí na luta. E às vezes aqui mesmo no meio underground, às vezes nota-se isto. Teve 3 ou 4 noites boas, toda a gente fala desse nome. Deixa de atuar durante 1 mês ou 2. Mas o gajo morreu. Já ninguém fala, como se tivesse desaparecido. O gajo, olha, deixou o stand-up, está a vender malhas num sítio qualquer. O gajo continua a fazer e se calhar mais, só que a urgência de ir buscar outro nome novo, e às vezes não tão bom como o outro, esta urgência, esta avidez de ir, para dar quase uma sensação de que a cena do stand-up é fervilhante, de estão sempre a brotar novos nomes bons. E isso faz-me uma confusão do caraças, seja na microescala do stand-up underground, Eu seja... acho que agora isso está tudo geral assim. Tem que ser o mais recente, tem que ser o mais novo, tem que ser o... Ok, este é fixe, próximo. Este é fixe, próximo. Só consegues ser categórico nessa cena do isto é novo ou isto é fresco, isto não é, quando tens uma visão panorâmica. Tens alguns pontos para trás, em comparação, dizeres isto é novo, isto é fresco, mas em comparação com o quê? Ah, não tem referências, não tem nada. Não vale nada. Não é preciso ter referências, é novo e fresco em relação ao anterior. Não é bem nada. Não, mas as pessoas estão cada vez a ficar mais formatadas assim. O déficit de atenção das pessoas, da atenção das pessoas cada vez é mais curto. Temos os putos a ver TikToks que é só... Acaba o raciocínio, mas depois dá uma voltinha. Qual é a tua sensação enquanto professor nesse particular da atenção? Mas termina o raciocínio. As pessoas neste momento é isso que eu estava a dizer. Eles, TikToks é ok, fixe, ok, fixe, ok, fixe, ok, fixe, ok, fixe. Pegando no exemplo de um dos meus alunos, eu já fiz isto uma vez, vi um puto a fazer isto, deixei-o estar durante 2 minutos, virem para ele, então o que é que tiveste a ver? TikToks. Não, mas estiveste a ver o quê? TikToks. Não se sabe o que estava a ver, mas estava a ver. Não captou nada. Tive exatamente há uns anos com uma sobrinha, no caso não era TikTok, era a ver fotografias, uma velocidade tanta que fiz a mesma pergunta: o que é que tu estás a ver? E ela não sabia responder. Precisa de estar a fazer isso. A próxima coisa é que vai ser. Mas como nunca é, precisas passar para a seguinte. O pensamento, essa formatação é transportada para tudo. Matérias que nós damos, em filmes que tento que eles vejam, ou séries que coisa. Posso enverdar pela postura fantasista e dizer como muitos humoristas dizem, isto agora é que está bom, ou então ser apodado velho do Restelo e dizer, epá, há aqui coisas que me estão a fazer uma confusão do caraças. E eu percebo que quando queres jogar o jogo da comédia, e o jogo da comédia aqui, leia-se, está nas redes sociais, tens de fazer a cena porque senão não dá. Tu percebes que o público está com a cabeça a afunilar. O mundo já não é assim todas as cenas. Sim, tu, se fores minimamente lúcido, o meu conteúdo não pode ser demasiado, não pode ter camadas. Tem que estar mesmo in your face, tem que ser aquilo e não pode ser outra coisa. De forma pensada ou de forma inconsciente, é isto que está a acontecer principalmente para aquele pessoal que está a ter, e isto é sempre relativo, sucesso nas redes sociais. É alguém que é um conteúdo gritado, não pode ser sussurrado, literalmente falando, mas figurativamente falando, não pode estar nada nas entrelinhas, tem de ser curto, rápido e tem de ir buscar 2 ou 3 coisas que estejam na ordem do dia para dar ali uma aura de frescura. Assim, da comédia, vídeos ditos, não diria noticiosos, aqueles youtubers que querem falar sobre o mundo, mas falam sobre o mundo deles, com coisas ditas da atualidade, mas depois ficam reféns daquilo que eles sabem que o público é. Todos a jogar aqui um jogo de fantasia. É quem está a apresentar a notícia ou comentar a notícia não sabe a notícia, comenta a notícia porque está na ordem do dia, é isto que bate. O público não quer saber da notícia, mas como toda a gente está a falar da notícia, eu tenho de apanhar aqui umas luzes, se calhar o assunto a bater numa conversa, dizer aqui uma frase feita, um soundbite qualquer,
E estamos nisto. Ninguém consegue quebrar o feitiço, seja de um lado, seja do outro. Porque o produto agora já não é imobiliário, já não é nada disso. O produto agora é a atenção das pessoas. Pá, mas parece-me sempre empobrecedor. Isso eu compreendo perfeitamente. A forma de cativar e captar a atenção das pessoas resulta assim. Estavas a falar do stand-up. Há muitas pessoas que estão a começar agora. Estou a falar, mas também não faço assim há tanto tempo. E há muitas pessoas com noção errada que ritmo é igual a velocidade. Vês as pessoas irem para palco e começam a debitar. Falar, a falar, a falar. As pessoas riem-se e eles já estão no próximo setup. Yeah. Não há aquela noção do público, do riso do público, das pausas, não há nada disso. É falar, 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 falar. Não querendo fazer a apologia do silêncio. E sim, isso é um equívoco. Já foi falado aqui várias vezes, esta questão do ritmo, há muita confusão com a velocidade. Sim, acho que tem que ver com os nossos tempos, porque se olharmos, fizermos assim uma visão panorâmica das cenas, percebemos que na rádio, seja na televisão, este é o modus operandi. Falar, 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 porque se eu paro, se eu abro aqui um espaço para o silêncio, As pessoas mudam de canal ou vão ver outra coisa. também, mas Dá tempo para pensar. sim, quando a interação é pessoa, um suporte, conteúdo, talvez seja isso. Mas se for uma interação no mundo real, eu acho que é mais o medo do silêncio. Aquele período em que pode, eventualmente, haver uma reflexão. E aquela pessoa pode me desmascarar. Se ela tiver aqui uns segundos para pensar, começa a descortinar aquilo que eu acabei de dizer e vai. Este gajo ou esta gaja só disse merda. Isto é só balelas, não há nada. Yeah. Continuamos neste carrossel de clichês que ganha uma velocidade ainda maior e enquanto o carrossel não perder a velocidade, fazemos de conta que somos uns campeões. Seja na comédia, seja um palestrante, seja o que for. Desde que ele fale muito, não há problema. A grande parte dos humoristas, não são humoristas, na rádio, eu acho que é geral. Há esta ideia de quanto mais palavras, mais ideias de beat, sendo que depois ficam reféns. Tirares cada uma das frases que eles estão a dizer, percebes? 90% são muletas linguísticas. Como não tem tempo para pensar, se tivesse a arranjar aquilo como se fosse um peixe, arranjasse aquilo e ficasse lá mesmo o peixe propriamente dito, aquilo comestível, percebias? Pá, isto é quase tudo, é tudo escama, é tudo muletas linguísticas. E depois há aqui outra cena que eu tenho vindo a reparar. Eu rio muito porque normalmente são os humoristas que dizem, são avessos àquela ideia de os risos enlatados em algumas séries de comédia. Só que o que é que os humoristas agora fazem? Acabam uma piada e riem. E pode ser em podcast, não conseguem acabar uma frase sem se rirem no final. E este tique foi apanhado da rádio. Eu a preencher o silêncio. É combater estes dois medos. O medo do silêncio, o medo de não se rir. Qual é a melhor forma de terminar isto? Eu tenho que povoar isto com o riso. E como o riso, às vezes tem este poder, mesmo falso, de ser contagiante, estamos todos nesta fantasia. O gajo é bem engraçado. O que é que ele está a dizer? O gajo, durante este episódio de 30 minutos, as suas intervenções, 90% foi a rir-se. Do quê? Mas, mais uma vez, reféns desta pouca atenção que temos em relação às coisas. Arriscar para quê? Porque do outro lado já não há paciência para escavar. Eu sinto que está tudo a fazer coisas superficiais. Há falta de melhor termo. Seja até porque já não há paciência para fazer as cenas, a própria velocidade do mundo. Vale a pena estar aqui a perder 5 anos numa coisa, quando eu lanço essa coisa, imagino que é um filme, o mundo já está noutra cena. Será que vale a pena? Então fazemos isto aqui às 3 pancadas? Tudo já está formatado assim, tudo já está pronto de consumo. Faz-nos tanta impressão estas coisas porque a nossa própria maneira que crescemos e vimos as coisas. Eu gosto de dar o exemplo sempre, eu vou pegar sempre deste exemplo que é das séries. Nós tínhamos que esperar uma semana para ver uma série e sabíamos apreciar esse tempo. Parávamos, refletíamos do que víamos, falávamos com os amigos. Aí, viste isto, viste aquilo, e o que é que vai acontecer isto? Agora, está aqui a primeira temporada toda, vejam. Está aqui tudo, vejam, está ao vosso dispor. Não há tempo, tu vês uma coisa e nem tens tempo quase para refletir sobre isso. Já está pronto, está outra coisa. Há algumas séries atualmente que tentaram voltar a esse modelo de um episódio de semana a semana, só que estão a concorrer com milhares de séries, ou seja, fica sem efeito na mesma. As séries de grande renome é que quase conseguem lançar um episódio por semana. O Game of Thrones era uma coisa já cultural. Aí vamos ver o Game of Thrones, vai tudo parar para ver Game of Thrones. Não digo a maior parte, não tenho números. Lançam um episódio semanal e depois há aquelas que ou lançam a série em 3 partes, cachos de episódios, ou metades. Agora vão os primeiros 6, daqui a uns meses vão os outros 6. Só que o problema mantém-se porque há muitas séries em simultâneo. Acabou aquela, ok, vou pôr, tenho outras 20 para ver. Cada vez que sai cada temporada ou cada parte, como estavas a dizer, até antes disso,
vai começar a temporada, um pequeno resumo do que é que aconteceu até agora. É, tu Eu acho já... que já fazem isso, porque nós não nos vamos lembrar de nada. Eu recordo dos tempos de escola, sobretudo quando andava na básica, como não havia oferta, o que acontecia é que havia um filme, e a década de 90 foi frutífera em filmes de comédia, comíamos aquele filme ao domingo e depois levávamos taparoeiros daquele filme para a semana. E andávamos a comer aquele filme durante a semana, porque não havia mais nada. E a mesma coisa para os programas do Herman. Um bocadinho mais tarde, aí talvez começou a decadência, mas ainda recordo-me na Revolta dos Pastéis de Nata. Foi o último no meu grupo de amigos. Epá, viste aquilo? E estávamos uns quantos dias a falar nas cenas, sobretudo na parte do gelo. Agora somos bombardeados com milhares de coisas, supondo que estás a ver uma obra, por exemplo, os Monty Python. E até acho que foi o John Cleese que falou nisso numa entrevista. Quando queres descortinar o que está à frente dos teus olhos, deixa-me perceber o esqueleto disto. Supondo que alguém quer ser comediante, ou já é comediante, mas quer aprender mais. Tens que ver muitas vezes. Esta palavra que afinal está a ser repetida de tempos a tempos, tem aqui algum sentido, mas precisas de aprofundar muito. Sim, sim, sim. Eu quando comecei no Bocage, fiz a primeira atuação lá no Bocage e pensei, isto, o meu texto está muito bom, isto até está fixe e tal. Não me correu muito mal. Só que eu pensei, depois da atuação, isto está mal, percebi em palco que isto não funciona e vais ganhando estas coisinhas, tipo, como tu estavas a dizer essas idiosincrasias, que é muito interessante começar a perceber alguns gestos, a inflação das palavras, o corte de algumas coisas que é só palha que está ali a encher. É ir àquela questão do ritmo contra a velocidade. Eu tenho um ritmo muito lento. Eu a falar falo muito lento. Então eu poupo as palavras. Eu tento dar as piadas sempre rápidas, mas poupo muitas palavras. Não consigo fazer um setup longo porque eu sei que eu aborreço. Este tom de voz aborrece. Então tenho que estar sempre a fazer piada. Levei um texto corrido e para aí na quarta atuação levei um texto em prosa, que era as pausas que eu fazia. Esta vírgula aqui tenho que pausar mais um bocadinho, já vou buscar aqueles risos ali. Então vais ganhando essa sensibilidade, que às vezes é muito difícil para as pessoas perceberem, tipo, epá, mas porque é que ele não fala mais rápido? Porque estou a dizer piadas e estou a fazê-las assim. Em palco não consigo estar ali a debitar a informação, a utilizar essas bengalas. Ia dizer, tem que ver com os exemplos que estão a florescer, mas a sociedade está toda aí para aí, não é pelos exemplos da comédia, não é por aí. Não, Porque não, não, é mesmo é um mal geral. As pessoas porque a atenção está acelerada, tudo está acelerado na vida deles. O exemplo das crianças, pronto, vou dar o exemplo dos meus alunos e das crianças, que é aquilo que eu mais relaciono. Eu não culpo as crianças do que elas estão a passar, por causa da atenção delas e isso tudo. Elas são muito mais bombardeadas com informação do que nós éramos na altura. Elas têm o mundo dentro do bolso. Como não estar sempre a olhar para ele? É isso que eu acho muito esquisito alguns professores e tipo, os miúdos estão sempre agarrados ao telemóvel. E eu tipo, como não? Nós próprios adultos estamos sempre agarrados ao telemóvel. é. Então para uma criança que aquilo é um mundo mágico, quer ver isto, está ali aquilo, quero isto, está aqui isto. Nós no nosso tempo, se houvesse uma ferramenta assim, nós éramos iguais. Não te causa algum desalento, sobretudo quando precisas de uma atenção redobrada? Porque aquilo que sucede, seja no TikTok, seja noutras redes sociais, há coisas que ainda passam neste formato. Mas quando são ideias mais robustas, das duas uma, ou fazes de conta que estás a passar essa ideia mais pesada e a pessoa faz de conta que percebeu, damos as mãos e fazemos todos de conta. Já não é preciso ver um documentário, basta ver um reel 30 segundos do documentário para dizer que estamos a... Já podemos opinar sobre o documentário. Pode funcionar em algumas coisas muito simples, mas para ter a ideia geral da coisa, não chega. Não chega a ter uma atenção de 10, 20 ou 30 segundos. Não... Mas as crianças conseguem captar muita atenção. Eu acho que os miúdos de agora são inteligentes, são mesmo inteligentes e têm uma sensibilidade para algumas coisas que nós no nosso tempo ainda não tínhamos. Só vamos ver os resultados disso daqui a alguns anos. Sim, sim, sim. Há coisas que se ganham noutro regime. Parece-me que este regime de constante vigilância para obter informação é razoável para pensares. Não. O pensamento não funciona neste regime. O pensamento é outra coisa. O pensamento é quando tu dás um passo atrás e deixa lá ver. E estando a maioria das pessoas a mergulhar viciada na informação seguinte, é que depois a informação tem outra coisa.
Fala-se muito dos benefícios da informação, mas a informação tem uma coisa que é, há um ponto a partir do qual a informação paralisa. Tu já recebeste tanta informação que já não consegues fazer nada porque a ideia de haver outra coisa que desmente tudo aquilo que viste é de tal maneira assoberbante que não consegues fazer nada. E no capítulo da arte, então, é mais muita informação, mesmo para um escritor, só piora. O escritor e o artista têm de ser capaz de dar saltos. Ele não precisa de saber tudo, precisa de saber algumas coisas, porque caso contrário está a ser só jornalista. É isto que acontece a alguém que não consegue sair deste regime, está sempre à cata da próxima informação. O conhecimento é quando começas a trabalhar essa informação Sim, a para teres ganhar um outra ponto de vista coisa. sobre a informação. Tens de sair desse regime, caso contrário não consegues pensar. Há muita gente a fazer esta equivalência entre informação e conhecimento. São duas coisas completamente diferentes. Fala-se, mais uma vez, dos benefícios da informação, mas depois há os malefícios da informação. Se aquilo que nós estamos a dizer acerca de nós próprios e acerca de cada uma das pessoas, se não afeta também o jornalista. Porque se o jornalista está neste regime de velocidade, não é preciso entrar em teorias da conspiração, basta pensar um pouco e às tantas já não está a conseguir fazer a triagem. Porque é-lhe pedido um regime de trabalho vertiginoso. Saindo aqui da abstração, exemplos, passa a redundância concretos, não há outro tipo de exemplos concretos. Aquilo que não acontecia há uns anos, acontece diariamente. Agências de comunicação como a Lusa, aquilo que era pedido aos jornalistas é: isto é o ponto de partida. Nunca na vida vais passar aquilo que está na agência Lusa para o jornal. Isso é inconcebível, isso é um crime. E hoje é o que acontece. Seja a agência Lusa, seja a Reuters, seja esses grandes grupos que vendem nacos de informação, é verdade, cola-se nos jornais e todos os jornais estão a copiar aquilo sem apurar realmente onde é que aquilo vem, até transformar aquilo na sua língua. Nada. Nada. Tens X segundos para captar a atenção das pessoas. Epá! Não pode haver esse trabalho todo. Para mim faz-me sempre uma confusão quando tu não consegues perceber uma espécie de ritmo que toda a gente está a ir nessa direção, não entrando para exemplos limites como o Kaufman ou... O artista é sempre aquele que resiste, ou pelo menos põe a hipótese: vou abrandar um pouco. Estes gajos estão aí todos desembestados, não sei para onde, deixa-me parar aqui um pouco para ver, para passar um bocado se vale a pena continuar, recuo, começo a levitar, faço um buraco na terra, vou não sei para onde. Ou mesmo tentar ver as pessoas a cena que eles estão a fazer. Exatamente. Nós estamos sempre na perspectiva do observador, mesmo as nossas próprias experiências. Não sei se acontece. Viva a vida de duas maneiras. Eu sinto-a e observo-a. Eu estou sempre a observar o que me está a acontecer. Às vezes não consigo. É aquela questão de vocês estão sempre a tentar ir buscar qualquer coisa engraçada. E eu tipo, não, acontece alguma coisa e eu estou sempre na ótica do observador. Ok, o que é que está a acontecer? Como é que eu posso fazer isto? Este ponto de vista, o que é que está ali a acontecer? Estou sempre a fazer este processo mental na própria experiência que estamos a fazer. Aquilo que há pouco disseste logo no início da conversa, não sei se a respeito do humor, se estou a errar, acho que não erro por muito. O humor, além de outras coisas, pode ser uma espécie de perdigueiro para o ridículo. Sim. Muitas das coisas que se apontam ao humor, se fôssemos descortinar as razões, batem no ridículo. Ninguém quer ser ridículo. Estamos sempre em pose, fazer de conta que somos uma marca, e a partir do momento que apontamos, isto é ridículo. Mas és tu e sou eu ridículo, o mundo é tudo ridículo. Se des um passo atrás, todos os dias, por exemplo, vou ler ali numa pastelaria, eu se me abstrair, eu sou ridículo, então o que é que eu estou a fazer a ler? Eu sou ridículo como festinha que houve aqui na minha terra e eu descobri um dos meus prazeres, é das coisas que mais me faz rir e só descobri agora, que é bêbado já andar em touros mecânicos. Isto é a coisa mais hilariante de todas. Alguém que não consegue subir para um touro mecânico em repouso vai tentar andar em cima do touro mecânico. Isto é hilariante. Mas isso é uma situação levada ao extremo. O giro é ver o ridículo das pequenas coisas. É uma à parte. Eu acho-me tão ridículo como aquele bêbado que vai... Exatamente. É isso que as pessoas não percebem. Nós estamos a gozar com aquilo, mas nós próprios, tipo, isto é tudo ridículo. Venham connosco, entrem na festa. Muitas das críticas às vezes vão diretamente nessa direção, outras são mais escondidas. Se abríssemos todas essas frases, essas críticas, percebíamos que muitas vezes tem que ver com o ridículo. A noção que a pessoa tem dela própria ficou machucada com aquilo que o comediante disse. Pensava que era uma espécie de rei. Não quero ser um gajo qualquer. Mas somos todos gajos quaisquer. Às vezes nem somos assim tão bons ou isso como nós pensamos que somos.
E eu acho que nós não estamos a inferiorizar ninguém com as coisas que fazemos ou dizemos. Eu acho que é mesmo isso que estavas a dizer, é mostrar a natureza real humana, às vezes, de algumas situações. E mesmo nos casos raros de alguém digno de valor, seja numa faceta qualquer da vida, sei lá, seja na arte, seja o gajo ou a gaja é boa numa determinada coisa ou em várias, mesmo assim, se olhares bem, ele fora dessas áreas, mesmo dentro das áreas tem aspectos ridículos, mas fora é ridículo. Mesmo um gênio tem aspectos onde é miúpe e não consegue ver o seu lado ridículo. Mesmo o gênio não consegue abarcar tudo. É sempre miúpe em algumas áreas. E se tu não queres engolir esta verdade, às vezes mais, depende do dia, depende das tuas reações, depende... Em média, somos todos ridículos diariamente, assim que acordamos, até dormirmos, desde o nascimento até à cova. Há pequenos, se calhar, lampejos, pequenas frações de segundo em que, epá, isto é grande coisa, né? O homem é grande coisa. Nem vale a pena fazer humor sobre isto. Mas tirando esses segundos ao longo da vida, o resto é Não, tudo ridículo. o resto é tudo ridículo. Qualquer aspecto. O casamento é ridículo, pá, é ridículo. A cerimónia, em geral, seja as pequenas coisas. A tirar arroz. Porquê? Porquê é que estás a tirar arroz às pessoas? Não é? Porque é que a noiva vai vestida de branco? Porque é que Yeah. toda a gente vai ficar sentada e depois as pessoas vão bater para darem beijinhos? O que é isto? O que é isto? Mas é Yeah. socialmente aceito. E estás a tirar arroz, tu que umas semanas antes no Instagram estavas a fazer apologia ao racionamento de alimentos, que o mundo está como está, e agora vais a tirar arroz. Se houvesse uma grande concentração de pássaros que depois comessem o arroz, eu por acaso não sei o que é que acontece ao arroz no chão. O que é que vai apanhar o arroz? O arroz fica? Alguém tem de Deve, apanhar o arroz. alguém deve apanhar. Há um apanhador do arroz. Será que se há uma menina das alianças, tem que haver um apanhador do arroz? Tipo um chinês. Vêm várias meninas a apanhar o arroz. Ou então soltam um bando de pombos e os pombos comem o arroz. Lá está, e ainda é mais essa dos pomos. Porquê soltar pomos? Se o casamento é como fosse uma prisão, nós estamos a soltar pomos. Olha, se alguém dá uma epifania a um dos noivos, olhar para os pomos e a pensar: espera aí, Isto é uma merda. isto é uma merda. Então, os gajos estão ali livres e nós agora estamos aqui de mão dada com uma anilha no dedo. É hiperbólica, mas aquilo que sucede em muitos dos casamentos é o noivo embebedar-se. Ele no fundo sabe. Ele no fundo sabe, é por isso que ele está a tentar esquecer-se. Depois acorda e percebe, o que é que eu fiz, pá? Estava a dormir tão bem sozinho, o que é que se passou? Por vezes é acompanhado e assim ainda é mais engraçado. É os dois que estão, no fundo, mais a noiva, ela sonhava com a ideia do casamento, mas o casamento não lhe agrada. A ideia é da festa. Muito fixe. Não se vê muito em Portugal, mas mesmo aquela ideia cá dos Estados Unidos, que eles fazem aquelas leituras todas e de repente há aquela parte de, e se alguém está contra este casamento, até as próprias pessoas que formularam a questão do casamento pensaram, não, isto tem que ver aqui a um ponto que temos que dar assim uma chance de saída, que sabem que aquilo não está certo, aquilo não está certo. Isso é dos filmes, eu num casamento nunca. É isso que eu não sei se mesmo na América, isso que eu estava a dizer no Porto. Na América não me surpreende. Mas era engraçado alguém em Portugal interromper. Quando é que é aquela parte onde alguém pode opor-se? Mas É só para saber. Não, é mesmo só para saber quando é que é É só para saber, é só para saber. Mas você está a interromper. Não, mas eu só quero. Não... Vai acontecer. É que eu tenho visto nos filmes, eu até me preparei, estive a ver vários filmes. É só para saber. Mas tem alguma coisa contra o casamento? Não sei, ainda estou em dúvida. Depois chegava a essa parte, toda a gente parava a olhar para diziam isso, toda a gente parava a olhar para essa pessoa e a pessoa, não, por favor, continuem. Ou então entrava outro elemento. Porra, cheguei a horas, caraças. É só para dizer que não concordo. E eu depois não sei qual é o seguimento. Pedem explicações, né? Certamente. E a pessoa diz, não, eu só não concordo. Explicações não concordo. E a pessoa não concordar, o casamento será que é automaticamente anulado? Yeah. É que eles não dizem que tem que haver consentimento. Dizem apenas se alguém tem algo contra este casamento. E eu tipo, tenho. Você não está a dizer para dar desculpas, tem algo. Tem contra este e tem contra todos, que eu não acredito no casamento. E acabava ali o casamento. Yeah. E o padre, estamos enganado aqui a vida toda. É muito engraçado mesmo sítios onde, se calhar inocentemente, pensamos que estão aliados desta lógica vertiginosa. Certamente isto já tem uns anos, mas eu só me apercebi disto há uns tempos. Às vezes os padres estão a casar vários casais uns atrás dos outros. E esta lógica de fábrica, até no casamento, para mim é hilariante. Um casamento avulso. Aquilo que acontece, sobretudo nos sítios pequenos... Nem é pelos sítios pequenos, às vezes a minha mãe fica sempre revoltada quando vê os casamentos de Santo António agora. Que ela está sempre a dizer a mesma coisa. Antes eram virgens e isso tudo.
E eu percebo a ideia dela, porque aquilo é o casamento de Santo António, é uma coisa cristã, é mesmo deles, e agora vês pessoas velhas, pessoas que é o terceiro casamento, pessoas que são divorciadas, a fazer os casamentos de Santo António. Ou seja, não está a desvirtuar um bocadinho a ideia que é o casamento de Santo António. É inclusão e tipo, não, é uma coisa católica, é da igreja, isto é deles. Devia haver uma espécie de documentário. Se fosse frio, diria: Ok, tentaste, não deu. Supondo que há pessoas que querem tentar. Epá, há um ponto a partir do qual têm de ser chamados à razão. Tu já casaste 6 vezes. E depois há pessoas que casam 2 vezes com a mesma pessoa. Isso então, o que é que tu estás a fazer à tua vida? Agora vai ser diferente. E depois não é. O que é que tiveste a fazer nestes últimos 20 anos? Casaste 3 vezes. Agora à quarta vais-te casar com a primeira mulher. Sou uma pessoa diferente. Continuas a ser o mesmo burro. Trouxeste algum tema? Não pensei assim em muita coisa, tive aqui a ver talvez perguntas do que me inspirou, stand-up e essas coisas todas, onde é que comecei. Já tivemos a pairar, mas não focámos muito. Sim, Como é que começou o stand-up na tua vida? gostava muito de ver stand-up, lá está. Comecei muito britânico, comecei a ir buscar a parte do Rowan Atkinson, as cenas que ele ia fazendo, próprios Monty Python, fui vendo alguma coisa e comecei a partir daí a descobrir várias coisas. YouTube e isso tudo. Cheguei a uma altura e vou tentar fazer isto. Muitos amigos meus diziam que acho que devíamos tentar. Ainda bem que rodei-me de pessoas que não são aquelas pessoas que estão sempre a dizer não, não, tu és bué da fixe. Eu rodei-me daquelas pessoas que diziam que se eu fosse uma merda não me deixavam fazer aquilo. Portanto, eu tipo, então é aí qualquer coisa. Ia começar a fazer e veio a pandemia. Tive que adiar os meus planos, quando já estavam as coisas assim mais dispostas a isso, mas lá está, durante a pandemia eu fui fazendo assim umas brincadeiras para entreter o pessoal, uma série de vídeos parvos que eu ainda tenho no Instagram. Eu Então estou a abanar a depois cabeça, não a concordar contigo, mas vi sim, sim. alguns. Minha ideia era, olha, está a entreter algumas pessoas, está a fazer rir algumas pessoas que as pessoas vão mandando mensagens, olha, é estúpido, mas é engraçado. E eu tipo, essa é a minha ideia. Esse lado da pandemia, consegues fazer algum balanço? O que é que isso afetou? Achas que te afetou de alguma forma a tua maneira de pensar o humor? Quando abriram as comportas, apareceste com mais fome. Eu acho que é muito difícil fazer humor quando não há ninguém do outro lado a rir-se. E é muito aquela ideia de, ok, eu acho que isto é interessante. Será que alguém se vai rir? Não tens aquela reação logo imediata. Para todos, obviamente, foi uma altura muito introspectiva. E sim, acho que mudou um bocadinho a minha perspectiva do humor. Muito daquele trabalho que eu fazia durante a pandemia, esse trabalho dos vídeos, eu não falava. Utilizava muito a linguagem, a expressão e a corporal e isso tudo, e eu acho que a minha entrada para o humor ajudou muito na minha cena do stand-up, porque ajudou-me a tomar muito mais atenção a gestos, às palavras, à minha velocidade. Entrei lá está com aquele texto corrido, mas depois rapidamente percebi que tipo, não, isto não funciona para mim. Eu preciso fazer as coisas muito mausadamente, de utilizar certos gestos para fazer a piada. Há partes que eu fico calado e as pessoas riem-se porque eu fico calado. É muito esse trabalho que me ajudou a trabalhar, ajudou-me a trabalhar essa parte. Está ligado com o Mr. Bean, não é? Mr. Bean, os meus heróis do slapstick, que é o Tom e Jerry. Aquilo que há pouco estávamos a falar da questão das referências, não sei se ficou expresso ou ficou nas entrelinhas, aquilo que há pouco estávamos a falar do Jim Carrey, do fresco, e no underground rapidamente deixa de ser fresco porque aparece supostamente uma pessoa nova. Por vezes esquecemos-nos até essas referências. Quanto a mim, essa aí do Tom e Jerry, os Looney Tunes. Eu farto-me dizer que também uma das grandes, minha cena do humor é muito parva, é muito. E eu tipo, estou sempre a dizer, o Dragon Ball Z, saber o trabalho todo que eles tiveram por trás da dobragem, por causa de começarem a utilizar referências culturais mesmo portuguesas, os sotaques, tudo o que eles fizeram é um trabalho incrível. Aquele trabalho foi incrível. É mesmo reconhecido já, mesmo em outros países e outros fandubs e isso tudo, é mesmo reconhecido como uma coisa mesmo interessante para estudar, que é o Dragon Ball Z versão portuguesa. Se calhar até mais que uma vez, mas às tantas estavam a fazer menção ao Big Show Sick. Exatamente. Eu acho Parece que é isso que criava impensável. muita afinidade, lá está. Eu acho que foi isso que tornou o Dragon Ball na altura um fenómeno cultural que foi. Que havia muita afinidade com a cultura portuguesa mesmo nos desenhos animados. Nós víamos muito ali. Havia alentejanos, havia gajos do Porto dentro do próprio universo do Dragon Ball. Eles fizeram todo esse trabalho com o pouco que tinham. O que é que a gente vai fazer aqui? Olha, utilizamos estas referências culturais, olha, põe este sotaque, olha, põe esta referência.
tudo isso foi um trabalho incrível. Dava quase a ilusão que um dia podias sair de casa e dar de caras com o Sangoku. Porque, Exatamente. Quantos de nós atiraram-se da janela a chamar a nuvem mágica? sim, e se tivessem sido poucos, podiam ter sido E os, mais. os que saltaram, muitos deles já não estão cá para contar a história. E agora é só reunir as bolas de cristal. Dragon Ball, sim, claro. Não acho que não há, ou esse peso não há, pelo menos em Portugal. Desde então já não estou. E agora mais recentemente, se bem que já não estou tão dentro como estava há uns anos, mas há vários casos em que, não sei se conhece o One Punch Man, Sim, 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 sim. é aqui um tipo de humor. Só a premissa para mim é Sim, hilariante. Lá está, todos os animes ou desenhos animados têm aquela história de o herói é fraco e vai lutar para conseguir ser mais forte, ser o mais forte, ser o mais forte. Ok, então o que é que acontece se ele já for o mais forte desde o início? Tem a fazer uma série disso. aquilo tem várias camadas. Há vários exemplos em que há um gajo muito forte, por exemplo, o Super-Homem é um gajo muito forte, só que, contrariamente ao Super-Homem, o Saitama não tem nenhum ponto fraco, pelo menos até agora. O Não, Saitama é desenhado para não ter nenhum ponto fraco. aparentemente, se bem que Aparentemente, nunca se sabe. a própria caricatura da personagem é mesmo essa, é mesmo uma sátira. E essas personagens, como tu dizes, o Super-Homem e isso tudo, é mesmo essa. Olha o que é que acontece, ok, tu queres ser o mais forte. Então o que é que acontece quando és o mais forte? Acontece isto. Uma paródia a vários estilos de manga. Ou uma das leituras vá mais corrosivas daquilo é a forma como a sociedade te apresenta uma hierarquia e como tudo é falso. Isto está de interessar demasiado aos ouvintes. Os miúdos já desligaram todos. Aquilo tem uma classificação. Escalões, há Sim, heróis sim. C, B, A, S, e dentro destas letras há vários heróis, e quanto mais Sim, próximo da letra S tiveres, mais forte és. Mas à medida que o anime vai passando, percebes que aquilo às vezes bate, outras vezes não bate. O Não, próprio Saitama pega muito na comercialização do herói. Saitama, o personagem principal, é o É o exemplo C maior. do. É do ranking C. É fazer muito isso também no. Como é que chama a série? O The Boys. Sim, 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 sim. Fazem muita comercialização do que é um herói. Do The Boys, eles jogam mais com essa. Brincam mais com a definição canónica do herói. Afinal, este gajo já não é aquela coisa do herói que tem partes boas e más, estes gajos podem ser mesmo passados dos cornos. A imagem que se vende, No One Punch Man também há esses que são bons e depois vai saber, não são. não, Mas é tudo aquilo, imagem. aquilo que eu estava a dizer é mais a questão de hierarquia. Este gajo, aparentemente, segundo o número, é um gajo bué da forte, mas vai saber, o Saitama está lá abaixo no escalão e é o gajo mais forte disto tudo. Porque lá está, a própria personagem dele, tipo, ele já está num ponto tal que ele está-se a borrifar. Ele faz as coisas por fazer. Já está aborrecido com a vida, já não tem objetivos, não tem nada. Ele é um mero espectador de tudo o que está a acontecer. E ele é a personagem principal. É a personagem principal. No entanto, por exemplo, agora à distância, eu percebo que o Dragon Ball Z, Dragon Ball. Espero não estar aqui a irritar os mais fãs. O Dragon Ball GT, o Dragon Ball Isso não Super. existe, isso não existe. Não existe. Nós não falamos do GT. Os Zetas do GT, quando comparados com o Super, é pá, antes do GT. Já ouvi pessoal a dizer isto. Tem altos e baixos. Sem destas polémicas, à distância, o Dragon Ball parece-me, eu acho que já tinha falado aqui com o Ruben sobre isso, acho que já tenho maturidade suficiente para dizer que é um anime mediano. É. Até porque se tornou um negócio gigantesco. O Akira Toriyama não se consegue livrar dos vilões. Ele já não consegue arranjar outra forma de trazer o Freezer de O volta. Freezer de volta, exatamente. Mas lá está, eu acho que foi introduzido na altura certa. Não sei se vai acontecer alguma coisa, mas a tendência é tudo gira à volta do personagem principal no Dragon Ball. Por exemplo, no caso do One Punch Man, é claro que ele está num nível à parte. Há ali arcos em que o Saitama, ele vai aparecer no fim, vai com um soco despacha aquilo tudo. Sim. Mas os outros estão todos a brilhar. Alguns até se safam, só que ele está a escala rebenta. E no Dragon Ball isso não acontece. Parece que os outros dão para ali uns 4 ou 5 socos, o mau passa-se da cabeça, esses desaparecem e fica o Sangoku ou o Vegeta no limite quando se juntam os dois, na fusão. É pobre, vá, a falta de melhor expressão é Não, pobre. não, é mesmo. É Só que lá pobre. está. É impossível nós separarmos da nossa ligação com o Dragon Ball, não é? Mas lá está, foi introduzida na altura certa. Nós temos este amor ao Dragon Ball porque lá está. Era a nossa. Os brasileiros, não sei se ainda é, mas há uns anos valentes, eles tinham essa ligação com os Cavaleiros do Zodíaco.
O anime preferido dos brasileiros, durante muito tempo, não sei se ainda é, eram os Cavaleiros do Zodíaco. Esta pancada que o português tem pelo Dragon Ball, eles tinham com os Cavaleiros do Zodíaco. Sim, ainda apanhei os Cavaleiros do Zodíaco, ainda tenho aí muita coisa dos Cavaleiros do Zodíaco também. Se calhar, bem vistas as coisas, é melhor que o Dragon Ball. Uma história um pouco melhor que o Dragon Ball. Toda a cena envolvente é muito mais rica que o Dragon Ball, sim. O One Punch Man, os tempos são outros. O One Punch Man é aquilo que é graças a tudo o que está para trás. Mesmo um anime mais parecido ao Dragon Ball, e aqui parecido entre aspas, o Naruto, tem muito mais camadas que o Dragon Ball, mas muito mais. E pronto, acho que já matámos todo o público. Estamos aqui os dois todos contentes a falar da anime e o público já desligou para aí à meia hora. Mas para dizer o quê? Às vezes há ali comédia. Eu recordo-me de uma série, não sei se era coreana, mesmo de carne e osso. Tinha ali coisas tão estranhas e eu ria-me. Nem sabia bem porque é que me ria, porque aquilo era tão estranho. Eu recordo-me dos últimos episódios, dois comediantes, não sei se de stand-up, mas faziam na rua, uma altura quase no final da temporada, ou perdeu uma aposta, ou apeteceu-lhe e pôs-lhe umas mamas. E basta abrir publicidades, seja do Japão, da Coreia. Sim, eles são todos feridos. Aquilo é outra forma de estar no mundo, é outra cena. Há coisas que tu, se calhar, se perdes um bocado de tempo, já sei porque é que estás a fazer isto e isto, até porque se fores consumidor de anime percebes ali qualquer coisa. Sim. Mas há ali outras cenas, eu nem percebo isto, nem sei o que é isto. E depois vão buscar coisas que não têm ligação uma com a outra e de repente aparece ali tipo a meio nós. Como é que vocês conseguem? Qual é a linha de pensamento que vos chega a isto? É giro. Mas aquilo se calhar que estamos a ver nas redes sociais, mas mais no TikTok, aquele fenómeno de várias coisas em simultâneo, não sei se já reparaste. Eu recordo-me de ver um clipe disso há uns tempos. Seria um concurso de, sei lá, de domingo à noite, em que o gajo tinha que cantar ao mesmo tempo que alguém o masturbava. E isto, a nível de conteúdo, ótimo. Está a cativar uma espécie da Voice, mas... Espero que não faça uma versão da Voice Kids disso. Seria estranho, se bem que haveria público. Haveria público. Depois íamos descortinar de onde vinham os sinais e percebemos, então, isto vem tudo das casas ao lado da igreja. O que é que a Áurea podia dizer de uma prestação dessas? E será que só faziam avaliação da voz? Estão a avaliar a voz, estão a avaliar o tempo que ele demora, se chega mesmo a tal, no nível de concentração que ele consegue fazer. Porque ele não se pode desconcentrar, não é? E também tem que haver regras ali para a masturbação. Se for sempre a mesma pessoa... O ritmo tem que ser estudado, tem que chegar, todos têm que fazer ao mesmo ritmo. Os dois concorrentes a cantar e a serem alvo de uma masturbação estão a ser masturbados por pessoas diferentes. E cada pessoa tem o seu método. Exatamente, tem que ser um ritmo, tem que ser pré-definido. Ou seja, se uma pessoa tem um ritmo mais acelerado a fazer o movimento da mão para o outro cantor, pode ter influência do resultado final. Ou seja, tem de existir uma outra figura que é o árbitro da punheta. Alguém que está... Os dois à frente e está uma pessoa à frente deles a fazer assim. Se houver alguma irregularidade, ele interrompe. Estás a ver aqueles tambores das marchas? Tem que haver alguém com uma espécie de tambor alguém a marcar o ritmo. Ok. Seria dar mais uma oportunidade de emprego ao pessoal do tambor. Tinha um emprego na televisão. Ok, se calhar não era muito digno. Estava a impor o ritmo. Todos os trabalhos são dignos. E eu adorava ter no meu currículo como é que é tocador de tambor para masturbação. E chegares a uma entrevista de emprego, fale-me mais sobre isto. Não tenho nada que dizer, é o que está aí. E as próprias raparigas ou pessoas que estão a masturbar os outros, eu acho que estão ali a fazer o sorriso e a pensar nas escolhas de vida que as levaram até aquele momento. É exatamente isto, mas depois tem outra componente. É uma espécie de cruzamento entre The Voice com masturbação, mas depois também tem uma montra final como o preço certo. Ou seja, a pessoa que está a masturbar o concorrente, vou só mostrar aqui a montra. Olha, então vamos mostrar ali aquilo. A questão é, desvaloriza ou valoriza a montra final? Eu acho que valoriza mais. Pelo menos tem ali mais tem um toque pessoal. Chamemos-lhe assim. Convido uma pessoa para falar, o Pedro Correia. Estou aqui a ir com pezinhos de lã porque o teu nome é engraçado. Se eu me esquecer de um, tu transformas-te noutro comediante. Pedro Correia, tu transformas-te noutro comediante. Exato. Pedro Soares, és outro comediante. É por isso mesmo que eu tive que fazer. As pessoas tipo, és bem emperolado de 3 nomes. Não, pá, tem que ser. É que no teu caso não vi hipótese. Não dá, é que se eu for Pedro Correia, já há outro Pedro Correia com muito mais talento que eu, e o outro Pedro Soares, que é um rapaz que faz imitações que eu ainda não conhecia. E eu tipo, não, tem que ser mesmo Pedro Correia Soares. A pior coisa que podia acontecer é descobrir que há outro
Pedro Corrêa Soares. Aí eu abandonava a comédia logo. Deixem-me fazer Não, os não, minutos. deixem-me ter o meu nome próprio, se faz favor. Ainda tens mais algum nome? Ou já usaste Não, tudo que tenho tens? Miguel, que obviamente sou Pedro, sou Miguel. Eu no 7º ano, nunca me hei de esquecer neste episódio, que primeira aula, a professora estava a fazer a chamada e diz: Pedro, 4 pessoas levantam o braço. E ele: peço desculpa, olha para a linha. Pedro Miguel, 4 pessoas levantam o braço. Isso parece um sketch, pá. Foi mesmo, eu nunca me hei de esquecer disto. Pedro, 4 pessoas. Pedro Miguel, 4 pessoas, ok, vocês vão ser todos os apelidos. Vá lá que todos os apelidos eram diferentes. E se fosse um sketch dos Monty Python, ia continuando. Pedro Miguel Depois, Correia, os depois quatro. cortava, dava outros sketches, cortava para isso e ainda estava a professora coitada já toda em pânico. Um sketch. Há muita coisa dos Monty Python, e mais uma vez, não querendo entrar por aqui, que nos últimos episódios entrei por aqui, mas quando se diz que a arte ou a comédia salva, ou ajuda, ou educa, ou essas coisas todas, envolvidos uns anos, aquilo que a comédia ou a arte criticou prospera, sem entraves. Não foi pela arte, não foi pelos filmes. Muita gente disse, o caso Cimeiro, o Carlin, a falar dos eufemismos, destas manias da linguagem. Envolvidos estes anos todos, estamos aqui. Ou seja, serviu de alguma coisa? Até para tornar o ofício da comédia mais leve. Faz o que tens a fazer, não penses que vais mudar o mundo. Até o Carlin, até o Bill Hicks, até outros como ele, alguns escritores, isto está mal, e o pessoal até concordou, é verdade, isto está mal. Ouvidos uns anos. Eu acho que as pessoas que querem mudar a comédia, entram para a comédia com aquela ideia, não, eu vou mudar a comédia, eu vou ser o maior. E eu tipo, não, nós não vamos mudar o mundo, mas podemos mostrar às pessoas o quanto ele é interessante. Eu acho que essa é a ideia, tipo, olha aqui a minha perspectiva de visão do mundo, olha aqui a perspectiva deste gajo de visão do mundo. Eu acho que essa é a ideia da comédia que eu acho muito, muito, muito boa e muito interessante. Há vários tipos de comédia que eu não acho interessante, mas sei que tem o seu público. Tais como? Aqueles mais, como é que eu ia dizer, mais comédia de observação, para mim, pá, não faz, é aquela coisa, não faz rir. Ok, é um fato interessante às vezes. Alguns fazem rir, Mas aí, não sei se foi propositado, mas isso se calhar temos de fazer a destrinça que me parece ser um dos males da comédia de observação e por arrasto toda a sim. comédia, de ficar só pelo apontar o dedo. Estão a ver Exato. isto? É Isso, engraçado. isso. Olha E isto. depois não há a torção, não é? Não há ali uma torçãozinha. Eu gosto disso, da observação que vai e torce a perspectiva. Aí, já viram que isto é assim? Deste um bom exemplo quando estavas a falar das tuas referências e do... Blackadder. Aquilo no fundo é uma sátira, uma coisa que já não existia. Não é apontar o dedo ou criticar uma torção. Aquilo pode eventualmente ter existido, mas pode nem ter existido. Pode ser engraçado dentro deste determinado contexto. É isso, é essa a ideia que ele faz. Olha que nós conseguimos fazer dentro deste contexto que as pessoas às vezes podiam não achar piada nenhuma. Seja a comédia de observação, seja quando um comediante está a parodiar alguma coisa que ele acha engraçado ou não, a maioria das vezes o comediante vai até aponta o dedo, vejam como é que isto é engraçado. Não transforma aquilo noutra coisa. Vamos até meio caminho, a maioria das vezes. Apontamos, rimos, mas depois não há ali nada. É aquilo que estavas a dizer lá ao princípio, que é aquele medo de passar certa linha, aquele medo de não ir mais além. Já é muito aceitável eu ir até aqui, já não consigo passar mais para ali, senão as pessoas cortam-me os pés. Não querendo aqui armar-me em profeta e fazer longe disso, fazer aqui um diagnóstico derradeiro sobre a comédia, o estado da comédia e a razão pela qual isto está assim ou não está assim. Alguns comediantes, e alguns aqui é um eufemismo para a maioria, encontraram aqui uma escapatória ou uma desculpa ao afastarem-se desse tipo de histórias mais construídas. E eu estou aqui a pensar num exemplo porque está fresco na memória e até uma das minhas maiores referências, que é o Woody Allen. Foi abordado no último episódio do Humor à Primeira Vista e o Gustavo fez essa pergunta ao Ricardo, se a memória não me falha, porque é que aquele tipo de comédia já não é tão praticado atualmente? As histórias que o Woody Allen contava no stand-up, aquilo se tiver uma pontinha de verdade é muito. E hoje estamos todos, epá, isto é a minha vida, o beat começa e acaba na minha vida, e é só isto. E depois há muitos comediantes a defenderem que, epá, é mais genuíno, isto é o que interessa, etc. Sendo cínico, o que me parece é que arranjaram uma desculpa para continuarem a falar de si próprios. E não se conseguem abstrair de si próprios. Desculpas em cima de desculpas em cima de desculpas. Há esta de falar de mim é mais genuíno. Depois quando esta forma, à falta de melhor termo, está esgotada,
Como é que eu continuo a falar de mim? Vou meter aqui uma camada de terapia. Vou pôr a terapia e então posso continuar a falar de mim. Não consegues sair, em última análise, não consegues fazer aquilo que é próprio da comédia, que é dar um passo atrás e até o teu eu fica desfocado. Que era o que acontecia no caso do Woody Allen, biográfico, mas isso é só o ponto de partida para outra cena qualquer. No caso do Woody Allen, ele vai a tudo. No beat, vai da observação, nonsense, humor negro. Arranjamos desculpas. Há um grande grupo de comediantes que estão a falar de si, não é não saberem falar de mais nada. Conseguiram arranjar aqui umas boas desculpas e o público também concorda com essas desculpas e andamos aqui nesta fantasia. Arranjaram mais tempo para falar deles e é aquela ideia de quanto mais falares e não deixares a pensar, ok, fala para aí que eu estou a ouvir. Parece-me sempre mais pobre. Em última análise, parece sempre mais pobre. Às vezes. É por isso que as pessoas já atacam sempre os comediantes de stand-up, eu acho que é muito por causa disso. Nós somos o tipo, quase os únicos artistas que utilizamos o nosso nome em palco. A nossa arte, se é assim quem falasse sobre isso, um ator faz uma personagem. E as pessoas fazem uma personagem. O Hugh Ledger fez Joker. Joker é terrível, é horrível, ninguém vai dizer isso do Hugh Ledger. Nós somos nós. Eu sou o Pedro Correia Soares em palco. As pessoas associam-me àquela pessoa. Mesmo que eu diga as piores coisas do mundo, ok, aquele gajo pensa mesmo assim. É aquele gajo que está ali a dizer aquilo. Há essa ideia distorcida e provavelmente alguns comediantes também são influenciados por isso. Ok, está aqui o meu nome, sou eu que as pessoas querem ouvir falar, então eu vou falar sobre mim. Em parte concordo. Eu acho que há aqui um equívoco. Porque há coisas que tu pensas e não levas a palco. E depois há outras coisas que tu pensas e preferes invertê-las. Um exemplo que já foi muitas vezes é stand-up, que é velhos em filas. Velho em filas, um chato do caralho, agora estou aqui a perder Sim. tempo. Só estás a observar aquilo que está a acontecer à tua frente. Quanto a mim é muito mais engraçado é alguém que adoro velhos em filas. São os verdadeiros ativistas. A economia como está não pode continuar. E eu estou aqui a simular um microfone, não sei porquê. A economia como está não pode continuar. E se puserem velhos em todas as caixas de hipermercado, isto para. Este é o mundo que eu quero. Ponham velhos em todo o lado. Já te aconteceu certamente na fila e vês 2 ou 3 velhos que não se despacham e tu desistes das compras. Eu hoje, graças àquele velho, tornei-me menos consumista, uma pessoa melhor. Esta perspectiva agrada muito mais, porque eu torci isto tudo. Há bocado estava-te a ouvir com delay e depois deixei-te ouvir. Agora já não sei o que é que disse. Não sei o que é que ouviste ou o que é que deixaste de ouvir, mas é só inverter a situação. Isto de facto é um benefício. Velhos que entopem isto tudo é a melhor coisa que pode acontecer ao mundo. O velho está a ser um ativista sem saber. Eu gosto muito dos comediantes que conseguem falar sobre temas horríveis e dar-lhes uma perspectiva positiva. Eu estou a tentar construir um beat sobre os nazis, porque as pessoas estão sempre a dizer mal dos nazis e eu tipo, não, mas eles foram os pioneiros da libertação da mulher, porque eles tinham concursos de eleição de Miss Hitler e tudo. Eu estou a tentar construir algo à volta disso. Não é fácil. Não é fácil, porque lá está, vai pegar ali na emancipação da mulher e vai pegar um bocadinho do... Mas é sempre giro ver alguém que consegue fazer piadas e dar-lhes uma perspectiva dessas coisas que às vezes as pessoas pensam que só há um linha de pensamento. Lá está, os velhos nas filas, toda a gente odeia velhos em filas. Esse aí já fiz, correu mal porque os velhos não gostaram de ser apelidados de velhos e houve 2 velhos que se insurgiram. Esse aí é o raciocínio diferente, devemos matar os velhos todos. Porque se a economia é levar uma coisa de um ponto A para o ponto B, na estrada os velhos andam lentos. Então, Portugal, das duas uma, ou quer ter uma economia forte, ou então temos de lidar com estes velhos e isto nunca mais vai para a frente. Os caminhões não podem chegar ao ponto de desembarque havendo tantos velhos e cada vez mais velhos nas estradas, porque é um país que está a envelhecer. Temos de decidir, ou abatemos os velhos todos. O Miguel já disse, isto não podes ir logo assim, não podes dizer que abates os velhos todos. Por acaso ainda ia de explorar essa coisa do velho não gostar de ser velho. Isto toca com aquilo que dissemos. Olha, começámos logo a dizer isso, é aquela questão que há pessoas que não conseguem, não sabem envelhecer. Sim, tem que ver com isso. Acho que choca com algumas coisas que fomos dizendo ao longo desta conversa. Tem que ver com o ridículo de mostrares realmente aquilo que a pessoa é. A pessoa está naquela fantasia e de repente o humorista, não, és um velho. Pessoas de 70 anos estão a chamar-se jovens uns aos outros. Assumam-se. E isso é só ridículo. Não, tende a aparecer um terceiro elemento, mais jovem. Vocês assumam-se enquanto velhos. Têm 70 anos. De uma vez por todas. Às tantas dá-vos um infarto. E nunca se assumiram como velhos.
Aquele jovem morreu de infarto. Então quantos anos é que ele tinha? 75. Em relação aos nazis, tenho uma, mas essa ainda não fiz. Mas é cruzar, é pensar em Pompeia, aquilo que aconteceu em Pompeia, e pensar em Pompeia como uma espécie de destino turístico dos nazis. Vão ver pessoas carbonizadas e ninguém leva a mal. Uma coisa é ir a Auschwitz ou a outro campo de concentração qualquer. Agora Eu- em Pompeia, ninguém vai levar a mal de alguém. Ih, caralho, estes gajos estão carbonizados. Ninguém leva a mal. Os nazis, coitados, eles não podem usufruir tudo na vida, por exemplo. Eles não podem ir a uma casa de leilões, Estou a ir buscar essa referência. porque vão estar sempre a gastar dinheiro. Se fosse a imagem, isto é daquelas cenas, mesmo sabendo que isto é de comédia, isto ia dar problemas. Ia dar problema. Olha, eu em palco, se eu fizesse este tweet, por acaso isto é uma ideia que eu já há algum tempo, nazis em casas de leilões. Estou a fazer isto e alguém me tira uma foto a fazer assim. Eu Só que lá acho está, é que. essencial para o beat. Só que Yeah. tirando do contexto, olha o que este gajo está a fazer. Não, não, não foi bem assim, meu amigo. Eu acho que há muitos velhos que andam na rua com as mãos atrás das costas só com medo de levantarem a mão. Eu não tiro as mãos daqui de trás das costas. Não me lixem. Não me lixem. Alguém que ensinou um cão a fazer saudação nazi e Ah, depois sim, sim, foi meteu-se preso. num imbróglio do caraças. Até a própria palavra, se utilizares a palavra ou utilizares a palavra Hitler, Já aqueles posts já não chega a tanta gente. já têm que escrever a palavra Hitler e outras coisas com asteriscos e isso tudo. Escreves Hitler com asteriscos. Continua. Também não sei como é que cruzam uma piada Hitler e Kona. Kona também leva asterisco. Por acaso o comediante tem palco que vai dizer merda. E às tantas, mas isto é o quê? É só asteriscos? Porquê é que as pessoas estão a rir? Isto é só asteriscos. Qual é as palavras que as pessoas vão estar a censurar? Porque Hitler é um nome. Nós é que associamos àquela pessoa. O Trevor Noah, no livro dele, ele conta uma história. E essa parte é bem interessante. Tinha um grupo de dança quando eram putos e um deles chamava-se Hitler. E eles vendiam esse espetáculo. Ele tocava músicas, o Trevor Noah fazia DJ, e esse gajo era o maior dançarino que tinha no grupo. Um dia foram a uma escola de judeus fazer esse espetáculo. A dada altura, ele está a passar a música e esse gajo está a dançar e todo o grupo de dança começa a gritar Go Hitler, Go Hitler. Ele diz que foram lá até com ele, desligaram a música, mandaram vir com eles e foi o que ele explicou durante o livro, foi que na parte do apartheid e isso tudo, eles não conheciam o Hitler. Para eles o mauzão eram outros. E esses nomes estrangeiros, eles só punham nomes estrangeiros às crianças porque eram nomes famosos. Eles não associavam a história ao nome. Era um nome famoso e punham. Lá está aí, essa criança para sempre, pronto. Olha, mais velho agora, ele chama-se Hitler. Os vários Hitlers antes desse Hitler. Esse nome é tão forte que, mesmo que haja alguém minimamente célebre na história, Cátia Alexandra, sim, Cátia Alexandra, eu acho que é quase tão mau como Hitler agora. É tão mal visto como isso, se não mais. a Cátia Alexandra é pior que Hitler Eu acho que Cátia Alexandra é muito pior que Hitler. e nem foi preciso fazer grande coisa a nível de Não, mortandade. não. Toda uma conotação que nós damos a isso. Achas que fazia falta uma espécie de ditadora com esse nome? Uma Cátia Alexandra. Uma Cátia Alexandra Não, que porque a Cátia dizimou. Alexandra não chega a tanto. Se olharmos para a biografia do Hitler, Se tens noção que alguém vai pegar nesta parte e vai. pronto, já fomos. Já fomos, já fomos. Ele foi sem abrigo durante algum tempo. Salvo erro depois da Primeira Guerra Mundial, onde ele foi soldado. Teve preso. Ou seja, ele teve ali numa situação em que eu vou para a ditadura ou não me safo, não é? Qual será que foi o teste que ele fez? Como é que chama aquele teste que eles fazem às crianças para ver o teste de aptidões? Você pode ser aqui logista ou pode ser ditador. Olha, por que não? Olha. Deve ter mais saídas. Para a logista depois fico muito preso à loja. E por acaso eu sempre gostei de falar em público, portanto ditador até é fixe. Se ele tivesse nascido uns anos mais tarde, fazia TED Talks. Ele parece muito zangado. Não, é mesmo assim, é a energia dele. Isto também é um tópico que já foi tocado várias vezes, a questão dele de ser vegetariano. Há ali sempre um rancor no vegetariano. Só que ele teve meios para pôr esse rancor na prática. O mundo vai acabar. Ok, o que é que vamos fazer nos últimos dias? Ideias malucas. Dar milhões a certas pessoas do Twitter. Só para ver o que é que eles faziam. E às tantas percebias, este gajo que diz que é ativista matou não sei quanto, fez aqui uma espécie de castelo género Vladimir Putin e está aqui fechado não sei onde, num bunker não sei onde. Que surpresa! O conceito agora de ativista é muito interessante, porque são os próprios a definirem-se como ativistas, que é muito engraçado. No fim de contas, isso vai beber a esta ideia de eu sou aquilo que digo que sou.
Olhem para mim e os meus valores morais. Se recuarmos uns anos, podias dizer, essa ideia é engraçada, mas tem pontos fracos. Ninguém vai dizer, eu sou um gato e de repente sou um gato. Sim, mas envolvidos estes anos todos, quando alguém diz isto, já em alguns países, se ele diz que é um gato, pronto, é um gato. Há aquela notícia que chegou há uns tempos que um gajo gastou milhares de dólares para ser um cão. E é um cão. Há um exemplo em que uma mulher quis casar com ela própria e casou. Por que não? Pelo menos não se desilude. Como é que podem levar as coisas às vezes tão a sério como há estas pequenas características do mundo que são tão interessantes? E vamos todos morrer. Não, olha aquele gajo ali disfarçado de cão, é bem fixe. São duas perguntas, mas a resposta pode ser a mesma para as duas. Que comediantes é que tens visto ultimamente que tenham espicaçado assim a orelha e os olhos? Sugestões para próximas conversas. Houve a cena que eu acho que já os tiveste aqui. Gosto muito do Marcos Vilro. Atuei agora recentemente com o Ruben Branco. Epá, é incrível. O Ruben Branco é incrível. Não te cortando o raciocínio, mas sempre que dizes qualquer coisa eu vou para o outro lado. O Ruben Branco é um daqueles casos que cola com aquilo que dissemos há pouco. Apesar de a maioria das pessoas saber que ele é bom, parece que não é fixe dizer que ele é bom. Não sei para que não. Este com o Luio, estamos a ver que ele é bom, mas ninguém diz que ele é bom. Sobretudo entre pessoas do meio, se há uma coisa que deve servir de critério é a justiça. Se tu vês alguém que é bom, porque às tantas cria-se uma espécie de círculo de fantasia em que tu estás a dizer que o teu amigo é bom quando não é bom, e aquele amigo está a dizer que tu és bom quando não és bom, e cria-se ali um círculo de 10 ou 20 pessoas que todos acreditam que são bons, quando na verdade são todos mais ou menos, ou um é bom. Essa a ideia que eu estava a dizer, aquela questão de viver rodeado de pessoas certas. Yeah. É essa questão de tipo, não, se as pessoas não me dizem que eu sou bom, as pessoas dizem, não, se foste uma merda hoje. E eu tipo, obrigado, preciso disso. Lá está, é a polícia do pensamento. Não, ele é bom, quem que julga que é bom? É o público. Olha o público que ele tem. Eu já vi várias coisas do Ruben Branco. Eu nunca vi uma noite má. O gajo é rápido. Rápido no sentido de, assim que lhe atiram uma coisa, porque ele faz muito crowdwork, ele consegue aproveitar aquilo. E sendo tu comediante fazendo ou não crowdwork, isto requer trabalho. Que genica. Não é qualquer um que faz aquilo. Não podes fazer de conta que essa qualidade não existe. E outras que ele tem. É quase como passar uma borracha. Este gajo não existe. Ou esta gajo não existe. Há uma confusão entre que é bom ter ego no nosso trabalho, obviamente. Há muito ego, demasiado. Este pode ser uma ameaça. Ninguém está aqui para ser ameaça de ninguém. Eu acho que há espaço para todos. Ainda não pensei suficientemente sobre isso. Não sei se algum dia vai deixar de haver lugar para todos. Aquilo que acontece noutras áreas. Acho que o hip-hop... Sim, essa parte concordamos. Em teoria, vai sempre haver lugar para todos, mas vai chegar um ponto em a saturação e aquilo que acontece, e já vai acontecendo, não é preciso extrapolar. Queres atuar e como há tanta gente, há lugar para ti. Só que vais ter que esperar. Querendo atuar e até mostras algum... Se bem que isto é sempre relativo no início, também não é isso que se deve procurar. Um gajo muito bom, vai patinando, vai rebuscando umas coisas. Só consegues atuar 3 em 3 meses, ou então se calhar não há bem lugar para ti. Depende da forma como estás a analisar isso. À medida que se vão criando degraus numa indústria, vê-se, por exemplo, nos Estados Unidos, há gajos mesmo muito bons, há 20 anos a fazer, e são quase anónimos. Vais dizer que há lugar para todos? Que lugar é que nós estamos a falar? Não é? Estamos a falar dos lugares, um lugar que é no abstrato, um lugar para atuar, a fazer 5 minutos? Talvez. Mas lugar no sentido em que, se ele quiser fazer vida disto, um hobby bem remunerado, consegue, não sei. O que mais não seja se há uma espécie de justiça, se este gajo está a mostrar trabalho e evolução e realmente é bom. Será que isso depois se reproduz em efeitos práticos no sentido está aí mais lados, já consegue ganhar alguma coisa? Tirando os casos subejamente conhecidos, é bem difícil dar esse salto. Nem estou a dizer para fazer vida só disto. No último ano há muita gente que deixou o que fazia e enverdou pelo stand-up. Mostra que de alguma forma é possível. O stand-up é curto em termos de anos em Portugal. Há aqui alguns degraus que têm uma espécie de nevoeiro, não sabemos muito bem. Sabemos os primeiros, sabemos os últimos, mas os do meio, o que é que é isto? O que é que está aqui a acontecer? É difícil navegar. Não é? Ninguém percebe muito bem o que é que tem que fazer para passar deste para aquele. Pode patamar. Entre a internet e a televisão, seja nestes degraus em que vamos para a internet, porque na televisão, nos meios tradicionais, havia uma espécie de guardas que nos impediam de subir ao próximo patamar.
E depois vais percebendo que copiam-se esses vícios, e entretanto aquilo que havia, aquilo que denunciávamos no sistema antigo, foi trazido para o novo. Estavas a falar do Ruben Branco e entretanto caminhámos nesta parte. Continua, desculpa. Comediantes que eu gosto muito de ver, assim, e que vejo mais regularmente, gosto muito do tipo de humor que a Liana Marques faz. Já falei com ela, mas ainda não a vi ao vivo. Estavas a falar do Coral Blur, que eu acho que ela também é uma das que faz muito bem isso. Eu vejo muitas pessoas, esse é o problema, eu vou muito ver stand-up. Eu vou muito a bares, mesmo que não ature, eu gosto muito de ver stand-up, então vejo muita gente. Agora estar-te assim a dizer nomes por alto. Não é pelo facto de falar com a pessoa que depois sei o valor dela em palco, isso é outra coisa, mas há qualquer coisa que dá para ver. Não é um retrato detalhado, há uma ligação. A forma como pensas sobre determinada coisa, pois o que acontece é ainda não tens muitas atuações ou ainda não chegaste lá, mas quando conseguires passar a tua forma de pensar do dia a dia para o palco, as coisas correm bem. Consegues olhar para uma cena e consegues ver os lados ocultos humoristicamente falando. Já atuaste com o Miguel Vieira, não foi? Sim, sim, fui lá à Leiria ao Habitat, esse tema que é mesmo, é estranha, mas adoro, Eu adoro, também gosto adoro às muito dele. vezes as deambulações, vou falando agora regularmente com ele por acaso e adoro as deambulações que ele tem e mandar-me mensagens às tantas da manhã com problemas existenciais, é sempre interessante. Uma cabeça que eu também gosto na maneira de pensar, que é o Marco Marques, que dou muito bem com ele. Gosto de ir ver stand-up com o Marco e outras pessoas mesmo, porque temos a perspectiva parecida de ver stand-up e é sempre interessante ter alguém com partilhar esses momentos. Vou muitas vezes ao Malandros da Comédia, ali no Marquês, com a Carolina e com o Álvaro, um espaço muito acolhedor e toda a gente gosta de ir lá porque sente assim aquela camaradagem que existe. Gosta muito de ir lá e ver stand-up e mesmo de lá atuar. Conseguiram o mais difícil, que é ter uma casa em que toda a gente se sente bem. Seja as pessoas que vão lá ver, seja os comediantes que vão atuar. É exato, é um ótimo sinal quando os comediantes gostam de ir ver à tua casa. Nem querem saber quem é que vai atuar, gostam de ir lá, gostam de ter aquele convívio, gostam de estar a ver stand-up, ver o público, gostam de lá estar. Eu acho que é um passo muito importante e acho que eles conseguiram isso muito bem. Uma das razões pelas quais a maioria das vezes corre mal, antes do espetáculo propriamente dito, o ambiente. Eu acho que o ambiente, antes de subires a palco, não digo decisivo, mas tem muita importância. Quando está um bom ambiente, é quase como te levantares da cadeira e subires a palco e estás na mesma atmosfera. Vou a palco, o palco também é a minha casa, estamos aqui, partilhar entre amigos, ok? Nunca te sentes um elemento estranho. Quando te sentes em casa, corre bem. Quando te sentes à parte, é Portanto, à mais difícil. parte, quando chegas ali, tipo, acho que não estou meio no ambiente e depois há aquele grupo e tu, tipo, estás lá e estás só assim. Agora apareceu-me aqui um vídeo da Britney Spears a dançar. Epá, coitada. Pô. Eu ao princípio entrei tipo, aí, é engraçado, mas agora eu estou Epá, mesmo preocupado com a rapariga. me apareceu aqui até Com as o Herman. facas. Yeah. Dá vontade de chamar a polícia. Esta senhora não está em condições, está Eu acho que sozinha. foi o Dagu que meteu e escreveu que, olha, alguém completou a coleção do continente. O Dagu também é incrível também. Eu, por exemplo, nesse aí das facas já não me consigo rir. Está ali uma figura muito fragilizada. Está presa por arames. It's Mendes, not Mendes. Já se fez homem e livrou-se da coleção de bonecos? Perdão, figuras de coleção? Quebra. Não, não, não. Acho que tenho mais até agora. Estamos a falar de bonecos em específico. Epá, esse é um colega meu que desde o tempo da universidade sempre se meteu comigo por causa das várias figuras que eu tinha em casa. Pronto, olha, estavas a falar dos Cavaleiros do Zodíaco, vários Cavaleiros do Zodíaco. É de anime, é também, por exemplo, da Marvel, é dessas. Tudo, até uma cabeça de um alien eu tenho. É a minha decoração da casa, é coisas de geek, tudo espalhado pela casa. E desde então que se mete comigo desde por causa disso. É no filme Virgem aos 40, não é? Que o gajo não, tem uma não é coleção. tanto, exato, não é dentro dos pacotes e isso tudo. Não é tão extremo como isso. Faz uma fortuna do caraças, não é? Exato. Não, quem me dera, eu acho que um dia reformo ao vender tudo o que eu tenho para aqui, sim. Eu acho que aquele filme, para já, é um belo filme de comédia. Esse lado acho que abriu os olhos a muita gente, das coleções e dos bonequinhos e deixá-los nas caixas. Teve um peso decisivo, esse filme. É sempre interessante as pessoas que gozam comigo e depois quando vêm cá a casa, tipo, façam quase uma meia hora ou uma hora a olhar para as figuras todas. E todas têm uma história, então sempre interessante. Isto é o quê, isto é o quê, isto é o quê. Dá temas de conversa. Conhecem as referências minimamente. Sim.
Porque aquilo que estávamos a dizer em relação às crianças e ao pessoal mais novo, na possibilidade, trazes uma criança aí a casa, na eventualidade, Alegadamente. Ok, alegadamente, alegadamente. só com este propósito, diz-me lá o que é que estas coisas são. Os meus próprios sobrinhos olham para isto e tipo, ok. Outro tema de conversa. Sim, sim. O Álvaro Cláudio, antes da pergunta, o que é que achas que o Álvaro Cláudio vai perguntar? O que é que achas que pode sair desta cabeça? Eu do Álvaro Cláudio acho que sai tudo ao som de aplausos. Então o que ele pergunta é: homens com mamas ou mulheres com pizza? Ah, isso foi o caso de uma brincadeira, o caso do Luís Martinho, que ele tem um beatzinho como um transexual. E ele está sempre a dizer que não, aquilo era uma mulher que só tinha pizza, aquilo era uma mulher que tinha pizza. Nós fomos fazer uma atuação em Alhandra, epá, sempre a ouvir aquilo, estávamos a jantar e ele a contar a história, a ouvir aqui, a contar, e eu virem para ele, tu tens noção que isso não era uma mulher com pizza, isso era um homem com mamas. É a forma de ele contar a história, para se sentir Sim, melhor, sim, não é? sim, sim. Ai, não, eu não sou homossexual. Era uma mulher com pizza. E eu tipo, o quê? E o que me entristece é o desprestígio a que foi votada a picha. É já uma coisa que me interessa. E se ele estiver a ouvir, peço desculpa, não é picha, é pizza. Deixa lá ver como é que o Álvaro disse. Disse pizza. Disse pizza. Já falei com o Luís Martinho, também gostei muito de falar. É uma personagem sui generis. É uma personagem. No fim de contas é isso que vale Nós a pena. Para falar com um gajo que é exatamente igual a ti, não interessa. Essa questão de que ele estava a falar, eu estava a puxar por ele da conversa. As pessoas todas, aí, não. E eu tipo, não, por favor, fala-me mais. Eu preciso saber isso, eu preciso saber como é que essas engrenhagens. Preciso que ponhas essa cabeça por extenso. Quer saber o que vai aí dentro. É difícil perceber, mas às vezes é engraçado perceber. Achas que ficou alguma coisa por dizer? Obviamente que sim. Mandamos este episódio para a secada e começamos a gravar. Certeza que há sempre mais qualquer coisa para falar, mas já nem me lembro metade das coisas que falámos. Que é, andamos por aí. Andamos a viajar. Caso ouçamos o episódio todo, percebemos, isto afinal até tem alguma razão de ser. Tem sempre um fio condutor, mais intencional ou menos intencional. Sim, mas há algumas partes que demos ali a volta. Antes que me esqueça, onde é que as pessoas te podem seguir? Podem seguir-me no Instagram por pedro.mcsoares e pronto, normalmente só uso isso. O Facebook já não está lá, mas não está lá. TikTok, estou a resistir muito a não utilizar isso. Mas vais ceder, não é? Sabes que vais ceder. Um dia, talvez. Em jeito de remate, aquele segmento que tinhas no Instagram, não sei se está parado ou aquele gajo que parece inteligente. Queres dizer umas palavrinhas sobre essa ideia? Eu acho que explico isso não sei se é do primeiro ou segundo episódio, que eu estou sempre no Instagram e vejo aquela coisa, faz-me perguntas, faz-me esta pergunta, fazem perguntas, e eu tipo naquela, eu acho que às vezes não há assim coisas tão interessantes para dizer, para estar sempre a dizer às pessoas para fazerem perguntas. Então o que é que eu pensei? Ok, façam-me as perguntas mais esquisitas que acharem, e eu vou dar as respostas mais ridículas. E o que é que eu pensei? Ok, mas como é que eu vou fazer isto? Tenho que dar isto. Foi mesmo alguém que te as deu ou foste tu que a escreveste? Há ali uma ou duas que foi algumas pessoas que me deram. E outras eu escrevi. Aquela do comboio foi alguém que me deu. Aquela básica do coisa e eu tipo, olha, na tua mãe. Pronto, onde é que eles se encontram? Na tua mãe. E depois há outras que eu tipo, ok, eu acho que tenho aqui uma resposta interessante. Qual é a pergunta que eu vou fazer a isto? É assim a minha linha de raciocínio. Esta ideia é gira. Se eu tiver alguém a perguntar isto, eu acho que consigo desenvolver isto para aqui. Esse projeto está um bocadinho parado, que eu tenho outras coisas a fazer, pronto, a vida e outras coisas a fazer, infelizmente. Demos estaleca para começar a aperfeiçoar as minhas cenas de edição. Está uma cena fixe. Que aquilo parte num conceito mesmo de eu já ter alguma coisa escrita. E eu pensei, ok, olha, mandem-me perguntas para ver se que eu consigo ainda fazer mais disto. Algumas pessoas mandaram perguntas, então partiu muito daí. Acho que tenho 10 episódios escritos, só que fiquei ali no terceiro. Ainda vou fazer qualquer coisa disso. É a vida a acontecer. Está feito. Para não haver equívocos, gostei da conversa. Pedro Correia. Muito obrigado, Roberto. Soares. E desculpa lá ter-te outro chamado Rodrigo, mas estas semanas ando a trocar o nome às pessoas todas. Vi aquilo, o Pedro, qual? Não vá. Não. Um dos 20. Não sei se alguém já foi por aí, mas pôr todos os comediantes no Excel e perceber quais são os nomes mais utilizados na comédia portuguesa. E suspeito que talvez seja o Pedro. Há mesmo muitos Pedros. Não é estar a puxar a brasa à minha sardinha. Mas há muitos, não é? Mas há muito Pedros engraçados. Como já falámos desses dois, contigo três, Pedro Sousa, o Pedro Teixeira da Mota, só aqui são uma remessa deles.
O não Pedro é? Soares, o Pedro Correia, o Pedro Oliveira, que está a começar agora o Ok? Setúbal.